O que está em primeiro lugar na sua vida? Os filhos, todas as suas conquistas, os seus bens, o seu capital, o seu patrimônio, a sua segurança? Ou é Deus que está em primeiro lugar? E se Deus falar com você e pedir em sacrifício aquilo que você mais ama? Pedir o seu filho, a sua filha. Ou pedir que você entregue todos os seus bens, tudo que você tem, toda a segurança. Você entregaria ou fugiria? Abel foi filho de Adão e Eva, lá atrás. Dois irmãos, Caim e Abel. Abel absorveu tudo que Adão e Eva ensinaram para ele do Criador. E Abel sempre entregava o que? As primícias. A primeira parte, o melhor do rebanho, ele era pastor, que ele cuidava, ele oferecia em sacrifício para o Senhor. Caim dava o que sobrava. Ele se resolvia lá, cuidava lá da parte dele, da horta, sei lá, e o que sobrava lá ele oferecia para Deus. Abel era abençoado. Caim foi rejeitado. O que está em jogo aí? Vamos lá para Abraão e Isaac. Lá atrás, né? Depois disso tudo. Abraão, né, considerado, né, o pai de todos nós, Isaac, seu primeiro filho. Abraão, o sonho de Abraão e Sara era ter um filho. E Sara era estéril. Depois de muito tempo, Sara já velha, idosa, conseguiu dar à luz, conseguiu ter o filho. Imagine eles esperando depois de 60, 70, 80, 100 anos, sei lá, não lembro exatamente, um filho, e eles conseguem. Isaac, o filho da promessa. De Deus disse para Abraão, você vai ter um filho. E esse dele serão grandes nações. O que Deus, em conversa, em comunhão com Abraão, pede? O sacrifício do filho. Abraão reluta, sobe ao monte, deita Isaac numa pedra e vai realizar o sacrifício, porque Deus estava em primeiro lugar. Com a faca ainda em riste, Deus fala com ele: Abraão, não toque no menino. O que estava em jogo ali? O que Deus estava querendo? Será que Deus realmente precisava de Isaac? De Isaac vem Jacó, o filho. Jacó, o filho de Isaac, que é filho de Abraão, né? Jacó está fugindo no meio do deserto do outro irmão, Esaú, está fugindo lá no deserto, se esconde, dorme numa pedra, não tinha mais nada, tinha um azeite. Quando ele olhou para os céus, acordou, com Deus falando com ele, com uma escada indo para o céu, ele, com a fé aguçada, ele pegou a única coisa que tinha de valor, que era um azeite, ungiu uma pedra lá, né, em sacrifício para o Senhor, ofereceu para o Senhor. De tudo que me deres, certamente eu sempre te darei a primeira parte, eu sempre te darei o dízimo. Ali começa, né, o dízimo. Não é uma cobrança, não é um boleto que você tem que pagar, mas é um sacrifício. Deus precisa do seu dízimo. Deus precisava de Isaac, Deus precisava do melhor rebanho o melhor cordeiro do rebanho de Abel. Jesus. Então veio Jesus, o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Abraão fazia o holocausto, né? Fazia o sacrifício com o melhor cordeiro do rebanho. Isaac também, o melhor cordeiro do rebanho. Abel, lá atrás, também oferecia o melhor cordeiro do rebanho. Qual que foi o cordeiro de Jesus? Qual foi o holocausto? Qual foi o sacrifício de Jesus? Ele não ofereceu algo, ele se ofereceu. Ele foi o próprio sacrifício, o sacrifício perfeito, único, eterno. Jesus se ofereceu para o próprio Deus, o próprio Pai. Ele, enquanto homem, Deus se fez carne. Ele, enquanto homem, Jesus, ser humano, se ofereceu para zerar os pecados dos homens. Que, inclusive, isso representa a missa na Igreja Católica. Se revive, creio que está se revivendo esse momento, se está entrando nesse momento novamente. A missa é o quê? É o sacrifício, é reviver esse sacrifício do corpo. Isso é a adoração, é reviver esse sacrifício. Por isso que os católicos creem que o pão e o vinho se transubstanciam, se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Não é uma memória, um símbolo. É o corpo entregue, o sangue derramado e o amor em uma forma de presença, para lembrar que o sacrifício foi feito. Por quê? Para mostrar
como se adora a Deus. Agora eu pergunto, Deus precisa das nossas premissas, dos nossos 3%? Deus precisava do melhor cordeiro de Abel? Deus precisava do filho de Abraão, de Isaac? Deus precisava do azeite de Jacó? Deus precisa dos altares, dos sacrifícios que se fazem em Israel? Deus precisava que Jesus, da vida de Jesus, da vida do Filho, Deus precisa do sacrifício da missa ou do sacrifício do culto das reuniões? Não. O sacrifício, a oferta, o dízimo, a primícia, não é para Deus. Não é para Deus. É uma prova para você mesmo que Deus está em primeiro lugar. Se Deus está em primeiro lugar, se você confia nas promessas, você faz. Por quê? Porque Ele está em primeiro lugar. Você está preocupada com o que vai acontecer com o seu filho, com a sua filha, com quem você ama, com as suas finanças, com tudo? Então Deus não está em primeiro lugar. Porque se Deus estiver em primeiro lugar, se estiveres em mim, se minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que desejardes e vos será concedido. Se Deus está em primeiro lugar, você não tem problema, você não tem preocupação, você não tem problema em fazer o sacrifício, porque Ele está em primeiro lugar e Ele vai prover. Veja que o sacrifício, o dízimo, a primícia é a prova mais forte para si mesmo que Deus está em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Olha como isso é forte, é uma certeza, é uma entrega verdadeira, porque Ele está em primeiro. E isso não vai te fazer falta, porque Ele está em primeiro. E outra coisa, adianta dar a sobra, o resto, como fez Caim? Então, eu tenho que dar o dízimo? Eu tenho que fazer o sacrifício? Não sei. Deus está em primeiro lugar para você? Obviamente, cuidado. A Bíblia avisa. A palavra de Deus, a mente de Deus avisa. Existem lobos vestidos de ovelhas, falsos profetas que transformam o sacrifício em comércio e usam o dízimo como manipulação. Só que a palavra é clara. Deus ama a quem dá com alegria e não com pressão. O verdadeiro sacrifício, a primeira parte, a primícia, nasce o quê? Da fé, não do medo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. O sacrifício e o dízimo sempre foram o verdadeiro teste de fé. Não para Deus, Deus já conhece o coração, é para você mesmo. Não é sobre perder, não é sobre dinheiro, é sobre quem está em primeiro lugar no seu coração. Porque se Deus está verdadeiramente em primeiro lugar, todo o resto vai se resolver. E aí, Deus está em primeiro lugar? Qual que é o seu holocausto? Qual que é a sua primícia? Qual que é o seu dízimo? Me conta aí.